volta com o programa Estúdio 36, hoje conversando com Rafael Zobarão, ultramaratonista. E agora eu vou conversar com Márcia Luz, que é palestrante, também escritora, e tem com uma palestra com o tema Construindo o Futuro de Sucesso. Bom, Márcia, você ouviu aí a história do Rafael, né? Nos ouvimos aqui. Eu acho que dá para até fazer alguns comentários a respeito, pegar o Rafael como exemplo, certamente. Com certeza. Né? Esse livro que eu escrevi, Construindo o Futuro de Sucesso, ele fala exatamente da importância de você ir atrás dos teus objetivos, dos teus sonhos, das tuas metas de futuro. Quando eu estou falando em sucesso aqui, eu não estou falando de ser rico, não estou falando de ser reconhecido pela mídia, eu estou falando de você dar direção para a tua vida. Nesse livro, eu convidei várias pessoas para contar no meu livro como é que elas conseguiram esse tal de sucesso que todo mundo deseja tanto. E muitas histórias muito parecidas com a do Rafael. Estava conversando em off agora há pouco com o Rafael, dizendo que se eu tivesse conhecido ele antes, ele com certeza estaria no meu livro. Mas eu pretendo fazer uma edição expandida que eu vou convidar outras pessoas e se você topar, Rafael, vai ser uma honra ter a tua história aqui no meu livro. Vai ser para mim. Muito especial. Assim. Inclusive, Márcia já contou até a história, né, do Francisco, pai de Zezé de Isso, o seu Francisco, o pai de Zezé de Camargo e Luciano, participou do livro, Oscar Schmidt, Ana Maria Braga, alguns empresários daqui de Santa Catarina, Adroaldo Cassol, por exemplo, da Rede Cassol, que são pessoas que partiram do nada, sem nenhum recurso financeiro, sem acesso ao estudo, como no caso do seu Francisco. E nós temos imagem, inclusive, a gente pode colocar essa imagem, já fez produção, nós temos uma aí? entrevista há um tempo atrás. Olha, esse é o Francisco. Agora para ele estou dando o divertruzes. Por isso é que olha só, que legal. É curioso, assim, porque a gente vai sabendo do dia a dia dele. Ele veio para Florianópolis, participou do meu livro e depois veio para cá para o lançamento do livro. E foi muito interessante conhecer a história dele de perto. Nós vimos no filme Os Filhos de Francisco e eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele me contando, Márcia, o que está no filme foi exatamente daquela maneira. Não teve sensacionalismo, foi realmente muita luta. Mas eu acreditava que eu podia dar um destino diferente para os meus filhos. E eu fui atrás disso. E, Karen, escutando a história do Rafael, não existe caminho mágico. O caminho é de muito desafio, de muita luta. Agora, você precisa se dispor a isso. Olha que curioso que o Rafael acabou de falar no primeiro bloco. Quando eu passei mal na maratona e comecei a ter enjoo e ânsia de vômito e pensando, e agora será que eu vou chegar até o fim? Eu comecei a procurar desculpas para ir adiante. Para continuar. E qualquer pessoa, assim... Né, a grande maioria das pessoas fariam o contrário. Procura desculpa para desistir. Tô passando mal, vou ter que parar, Exatamente. Aí se sente o coitadinho, se sente o infeliz. Olha que azar que eu dei, que eu passei mal na maratona. Azar coisa nenhuma. É a maneira como você lida com as coisas. O Stephen Covey, que escreve aquele livro Os 7 Hábitos, ele diz uma coisa muito interessante. 10% do que acontece na sua vida, você não tem controle sobre isso. São fatos imponderáveis. Por exemplo, passar mal numa maratona. 10%. Mas os outros 90%, que é a reação que você vai ter àqueles 10%, é o que define quem você é. Você não escolhe, por exemplo, se vai estar chovendo ou fazendo sol na maratona. Mas isso são os 10%. Mas a maneira como você vai lidar com a chuva ou com o sol, isso define o tipo de ser humano que você vai ser. Você tem que definir projetos de vida, você tem que ter um planejamento, que foi o que o Rafael falou pra gente que ele faz no dia a dia. Então, você tem que ter áreas da tua vida que você prioriza e planeja. Eu sugiro sempre escolher pelo menos 5 áreas da vida: profissional, familiar, educacional, saúde e lazer. E aí você vai ter objetivos para cada uma dessas áreas. Objetivos com data, com meta para alcançar. Agora, é importante que esses objetivos sejam algo que realmente te mobiliza, que vale a pena. Por quê? Porque senão no primeiro obstáculo você desiste. Agora, se é algo que teu coração está junto, que você quer muito alcançar, você vai dizer, poxa, surgiu um problema, mas eu vou encontrar uma solução. Existe uma maneira de seguir adiante. O Roberto Chinhachique, que é um palestrante que... no Brasil inteiro, ele está aí fazendo um trabalho maravilhoso. Ele vai lançar um livro agora esse ano que o nome é Problemas? Oba! Quando a gente ouve falar de problema, normalmente a reação é, ai, nossa, que problema, que horror. E o título do livro dele diz exatamente isso. Problema? Oba! A pessoa tem que gostar de desafios, assim. Exatamente. Olha a oportunidade que eu tenho de aprendizagem aí. Quer ultrapassar todos, né? Que, aliás, qual é o teu próximo desafio agora, Rafael? O próximo é o desafio e depois... O desafio, depois do desafio? Depois do desafio... tem uma prova de 12 horas. Meu planejamento é percorrer em torno de 130 quilômetros. Olha que loucura. Nossa. E nessa prova de 24 horas,
eu tenho uma previsão de conseguir correr 200 quilômetros ou um pouco mais. Karen, uma coisa curiosa que o Rafael faz, eu falei para ti que a gente ia fazer uma metamodelagem dele. Claro, vamos aprender vamos analisar o Rafael. com quem sabe fazer para a gente poder fazer a mesma coisa, né? Olha que curioso, ele divide o problema dele em partes. É só mais 10 quilômetros que eu preciso conseguir. Quando ele chegou lá nos 35, meu Deus, eu vou desistir? Não, tá bom, eu vou correr só até 45, que lá eu tenho tênis e meia me esperando sequinha e eu vou poder me premiar. São metas possíveis que a gente se coloca. Metas curtinhas, que vêm ao touro, mas que vêm em forma de bifes, que aí fica mais fácil a gente lidar com o bicho, né? Exatamente. Então você pega o teu problema e você divide em pedacinhos. E aí, olha, eu só tenho que ir até ali, é só mais esse pedaço. E aí você vai alcançando os teus objetivos passo a passo. Todas as pessoas que participaram do meu livro foram pessoas que de alguma maneira fizeram isso. Elas não começaram com o projeto estratosférico. A visão era até estratosférica, era lá no final. Exatamente. O Rafael tem uma visão muito grande de onde ele quer chegar. Mas a gente divide isso em pequenos blocos e aí você vai alcançando passo a passo a tua trajetória e comemorando cada uma das vitórias. Esse é um segredo bem interessante também, né? Não parta para a próxima maratona, Rafael, antes de comemorar com a tua esposa, com o teu filho, com os teus amigos, fazendo sintonia com o cosmos, com esse Deus que você descobriu e que tem atuado tanto na tua vida. Não passa para o próximo desafio sem comemorar o anterior. Lógico. Porque foi uma conquista, foi algo que você tem que se apropriar. Mas é incrível a maneira como tu consegue captar a metodologia, não vou dizer que é uma metodologia, mas é assim, algo intuitivo. Certo. Que eu procuro, um método que eu procuro utilizar mesmo para as provas de longa distância. As pessoas já me perguntaram, mas como é a cabeça de um atleta que vai sair, vai largar e sabe que tem 100 quilômetros pela frente? É muito simples. Se é uma prova de 100 quilômetros, eu vou fracionar essa prova. Olha só. Olha aí. Eu não vou pensar em 100 quilômetros, porque pensar em 100 quilômetros é um pouco assustador. Né? Então depende muito de como está o andamento também. Tu tem que saber trabalhar com o imprevisível e tu tem que conseguir saber improvisar. Saber improvisar. Mas eu falo isso até, são projetos, a vida tem que ser feito um projeto a curto, médio e longo prazo. Essa dica do Rafael, da questão da improvisação, quando a gente traça a nossa meta, não significa que você não pode pegar desvios e até modificar o planejamento ao longo do caminho. Não é um trilho de trem que a gente não altera, é uma trilha. Você precisa saber a direção, porque senão corre o risco de estar correndo para o lado oposto, né? A linha de chegada é aqui, você está indo para lá. Por outro lado, vai acontecer coisas ao longo da tua vida que não tinha como prever. E você precisa ter essa capacidade de improvisação e de ir modificando de acordo com a tua meta maior. Mas se você sabe a direção, você sabe que vai ajustar o caminho, mas você não se perde da chegada. O que acontece com a maioria das pessoas, Karen? Elas não têm clareza do que querem ser quando crescer, por exemplo. Elas não têm clareza de onde querem chegar. Não tem. Que era o que o Rafael tinha antes, exatamente, de passar por esse processo. E aí os da anos doença vão passando. E tal. E a ele bem gente falou tem a impressão, Karen, que a gente vai viver para sempre. O ser humano tem ilusão de eternidade. Não sou eu que quero tirar a ilusão de alguém hoje aqui, né? Deixa acreditar que vai ser para sempre. Mas, na verdade, o nosso contrato com o homem lá de cima tem uma data para acabar, que ainda bem que a gente não sabe, porque eu acho que seria mais uma maldição do que uma bênção, né? Ter realmente essa data assim combinada. Mas a questão é que muita gente vai deixando o tempo passar porque acha que tudo bem, que não tem pressa. Sabe aquela sensação de chegar em novembro e dizer assim, nossa, o ano de 2011 passou tão rápido, eu nem vi. Aí chega em 2012 e diz assim, o ano passou tão rápido, eu nem vi. Aí em 2020, o ano passou tão rápido. Isso. O que uma pessoa dessa, que todo ano diz isso, vai dizer no final da vida? Minha vida passou tão rápido e eu nem vi. Agora, uma pessoa que se apropria da vida, ela não acha que passou rápido, porque ela aproveita muito bem cada época do ano. O Rafael vai correr 7 maratonas esse ano. Gente, isso é quase uma maratona por mês. Isso é muita coisa. Ele não vai chegar em dezembro e dizer, o ano passou e eu nem vi. Ele vai dizer, não, o ano passou e eu aproveitei cada momento, eu realizei coisas fantásticas, eu me preparei pessoalmente, eu estou mais fortalecido fisicamente, eu estou mais fortalecido nas minhas relações, eu vivi momentos especiais
sociais com o meu filho, ele vai perceber vai lembrar que... de cada momento. Exatamente. Eu costumo dizer que o universo tem lugar para todos, que a gente não tem que acreditar na lei da escassez e sim na lei da abundância. E existe espaço e possibilidade para todo mundo. É um pensamento otimista, né? E aí as coisas acontecem na tua vida. Com certeza. Bom, a palestra será quando, Márcia? Eu tenho feito várias palestras no Brasil inteiro. Se quiser saber mais sobre o meu trabalho... Tem um site onde a gente pode acessar? marcialuz.com.br, e lá eu dou dicas de contatos, filmes. A Márcia é aqui de Santa Catarina, mora aqui em Florianópolis, dicas de viaja filmes bastante, que as pessoas podem assistir, dicas de livros, artigos, tem muito material que pode utilizar. E o Rafael, que trouxe as medalhas, gostaria que vocês pegassem aqui as medalhas do Rafael aqui na mesa, olha só. É uma prova de 75 quilômetros. Essa é da prova de 100 anterior de 100 quilômetros. E essa aqui é da prova de 84 quilômetros. Foram as 3 primeiras provas que eu já fiz esse ano. Assim como o Rafael, que tem uma história linda para contar, eu imagino que deve ter gente que está assistindo o programa agora que também tem histórias de muita superação. Então, se quiser enviar para mim através do meu site, eu vou ter o maior prazer em poder sair contando essas histórias Brasil afora nas minhas palestras e incluir no meu livro também. Agradecer a presença de vocês aqui no Estúdio 36. Obrigada, muito obrigada. Teríamos aí um programa inteiro para falarmos de tantas histórias e contar aí tanta coisa boa e motivar o pessoal que está nos assistindo, né? Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar. Nós temos nosso tempo. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigado.